Nós vamos receber agora o Head of Innovation da empresa WEG Tintas, o Alexandre Barros, com o título da palestra é Diversidade para Criar. Olá, bom dia. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo ao nosso workshop. Obrigado, eu agradeço o convite, será um prazer aqui conversar e apresentar e dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Ótimo, você já tem a sua apresentação pronta? Já temos aí? Só me dá o ok que ela está na tela por inteiro e aí eu começo. Já está, Alexandre, o tempo é seu. Legal. Bom, gente, de novo, obrigado pelo convite, professor, em especial o professor Maurício, né? Eu me chamo Alexandre, atualmente estou como líder de inovação dentro da WEG, mais específico dentro da WEG Tintas, que é uma das unidades de negócio. Talvez muitas pessoas, né, quando se fala WEG, com certeza vai vir na cabeça a questão de motores, transformadores, né, motores elétricos, equipamentos elétricos, mas a WEG também tem uma unidade de negócio específica de tintas e vernizes, né, também essa parte de eletroisolantes, e aí da onde existe a sinergia com vocês, tá? Então, o convite aqui, eu não vou gastar slides nenhum em relação a institucional, explicar. O Grupo WEG é um grupo que fatura 26 bilhões por ano, então é um grupo relativamente grande, com atuação no mundo todo, são 13 países que têm pelo menos uma das fábricas da WEG. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais uma reflexão do que necessariamente um material institucional, né? A primeira coisa, então, é essa questão de diversidade na inovação. Isso é importante, isso não é. Então, isso é o que eu queria e combinei aí de trazer para vocês nesses próximos 15, 20 minutinhos, tá? Primeiro, eu gosto muito de conhecer a jornada das pessoas, né? Eu falo que nós somos tudo aquilo que a gente viveu no passado, né? Então, o nosso presente ele é formado por todo o nosso passado. E eu falo que são, então, as jornadas, né? Então, como eu gosto de ouvir a jornada das pessoas, eu começo aqui contando um pouquinho da minha jornada, né? E aí eu falo aí, long time ago, eu tenho 38 anos, então não é tão long time ago, mas olha aí, ó. Isso aí é uma foto, gente, é uma foto que talvez muitos de vocês não tiveram nem contato com aquela máquina fotográfica, sabe? Existiu, gente, uma máquina fotográfica que você tinha que colocar filme nela. E olha que impressionante, você tirava a foto, não sabia como a foto estava, você tinha que ir num lugar, deixar o filme, demorava 24, 48 horas para revelar a foto. E essa foto é quando eu comecei a minha jornada profissional com 14 anos de idade, aí em São José dos Campos, eu sou de São José dos Campos, numa loja de informática no Shopping Colinas, né? Aí o shopping bem central aí em São José dos Campos, né? Então, por sorte, minha mãe um dia tirou essa foto, senão não teria registro nenhum. Isso aí foi por volta dos anos 95, né? Ali dá para ver ali pelos equipamentos, né? Dos anos 2000, né? Dá para ver ali pelos jogos. Olha ali no fundo, né? Que interessante, olha, a impressora e o scanner eram separados, não eram uma coisa só, né? E aí quem é dessa área vai ter a nostalgia aí. Pentium 2, Pentium 3, né? São os processadores, o Celeron não existe ainda, mas o Pentium depois foi substituído pelo Core, né? O Core 2 Duo, o i7, i5, agora não é nem Core mais, já é i5, i7. Então, eu começo com 14 anos de idade no varejo, no comércio, vendendo computador, né? Essa foi a minha trajetória, onde eu fiquei durante 14 anos. Então, eu comecei com 14 anos de idade e fiquei lá 14 anos, né? Eu digo que o varejo é uma super escola, eu aprendi muita coisa. Vender, tratar com o cliente ali, né, atrás do balcão, é muito relevante. Minha primeira mudança profissional foi em 2011, onde eu entrei no Secomp. Inclusive, o Secomp era o gestor da incubadora de negócios de São José dos Campos, que inclusive é aí no campus da Unifesp da Talim, aquele prédio do lado, né, do prédio de concreto, aquele prédio que tem o telhado curvo, foi construído para ser a incubadora de negócios de São José dos Campos. Então, eu entro nesse time
da incubadora. A incubadora nada mais é do que um programa que ajuda empreendedores com ideias a transformar essas ideias em negócios. Esse é o grande objetivo. Então, foi minha primeira grande mudança, foi em 2011. Em 2016, eu assumi, além da gestão das incubadoras, a gestão dos centros empresariais dentro do Parque Tecnológico. Também acredito que muitos de vocês talvez conheçam esse programa ou esse ambiente, porque o campus da Unifesp fica aqui ao lado, né? Aqui na avenida, devem ter aí os problemas de conseguir chegar, né? Sempre uma coisa que o parque trabalhou, e agora com a linha verde o parque acredita que resolva esse problema de mobilidade, né? Não é fácil conseguir chegar lá. Então, eu entrei no Secomp. Depois, em 2016, assumi, então, também os centros empresariais, que cuidavam de empresas já pequenas, médias, grandes empresas, não só mais no momento inicial, né? E aí, acredito que a grande entrega desse meu período Secomp Parque é o Nexus. Então, eu liderei a concepção do Nexus, que hoje é o hub de inovação do Parque Tecnológico. Tem mais aí de 50 startups graduadas, startups que já foram vendidas para grandes grupos, tiveram fundo de investimento, tem programas estruturados para todas as etapas dessa jornada empreendedora. Então, olha aí a oportunidade que vocês estão, né? Quem aí estuda no campus do parque, do ladinho, né? Você tem aí também uma oportunidade dessa, e é um momento muito propício, esse momento da faculdade, né? A gente olha as principais startups, foram criadas nesse momento de universidade, né? Um momento bem legal para você iniciar seu negócio. Depois tive uma curta passagem na Solux, que é uma startup que nasceu no Nexus, e aí eu fui tocar esse novo produto, era para desenvolver como se fosse uma startup dentro da startup, e nesse período que eu fiquei lá, a gente conquistou clientes como Burger King, Casas Bahia, Pet Love e Dafit, ou seja, eu mudei um pouco, né? Antes eu era do parque, onde eu ajudava, e depois eu fui vestir ali a camisa da startup. Então, em 2021 eu estava lá, mas aí em 2022, então, cai a lata de tinta aí que eu brinco na minha cabeça, eu mudo de cidade, eu estou morando agora em Joinville, né? A VEG fica em Santa Catarina, aqui em Jaraguá do Sul, e eu estou hoje, então, liderando e trazendo todo esse meu conhecimento. Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês. A jornada é isso que você carrega, conhecimento é o que você tem na cabeça, ninguém consegue extrair isso, colocar numa pendrive, na nuvem. Então, você é o que você aprende, vive, experimenta, erra e acerta. Por isso que eu dou um pouquinho de foco aqui, contando um pouquinho dessa trajetória, tá? E aqui é a primeira reflexão de por que a gente precisa de diversidade, né? Eu peço para vocês, liguem os pontos aí mentalmente, né? Peguem esses pontos na tela e liguem um ponto ao outro. Talvez o nosso público aqui é mais cartesiano, então com certeza a maioria de vocês foram por uma tendência desse desenho. Mas, gente, isso é um estudo oficial, tá? E tem gente que faz desenhos desse tipo. Então, olha que interessante, são os mesmos pontos e são seres humanos que enxergam essas conexões ou enxergam, imaginam coisas nesses pontos diferente. Então, assim, eu poderia encerrar minha palestra aqui com esse slide mostrando, olha a importância de você ter pessoas diversas, com conhecimentos, experiências, visões. Eu não estou falando de gênero apenas. Diversidade é muito mais que isso, né? Como eu falei, cultura, experiências, competências e etc. Tá? Então, esse aqui é um grande slide que eu falo, onde eu acabo respondendo inicialmente essa pergunta, né? Esse também é um estudo de Harvard, né? Então, olha que interessante, né? Isso é a idade, então começa em 2 anos, né? E termina em 70 anos. E olha só a habilidade, né? A linha azul é a habilidade do cérebro a responder a mudanças. Olha quando você é mais novo, olha só, é muito mais alta essa sua habilidade. E naturalmente ela vai diminuindo com o tempo. Então, você fala, mas aquele pessoal lá que já é velho, não quer mudar. Gente, é natural, é da natureza. Todo mundo vai passar por essa curva, né? E olha que inversamente proporcional, né? Então, olha a curva laranja, é o quanto de esforço você precisa fazer para uma mudança.
Então, ela é inversa, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil é também vontade, desejo de mudança. Então, realmente aqui, mais uma vez, por isso você precisa ter diversidade, você precisa ter pessoas que tenham habilidade, sim, para responder a mudanças, mas você tem que ter pessoas também um pouco com não tanta habilidade, porque ele vai te trazer de questionamentos que serão importantes no projeto, né? no produto, no serviço, no que seja. Por isso, mais uma vez, essa diversidade é tão importante. Né? E o que acontece? Né? A gente vive um mundo cada vez mais diferente, né? Porque as coisas mudam, né? E elas mudam cada vez mais rápido. Com certeza aí também tem gente que nunca mexeu num telefone desse, né? Tinha que discar com essa rodinha aí. Isso aí é coisa cringe, né? Isso aí é pros tiozão. Eu vivi nessa época, né? Então, olha aí como foi a transformação digital, né? Impactou nossas vidas. Então, não existe mais carta, né? Ou quase não existe. Hoje foi substituído pelo e-mail, assim como o telefone. Olha só, talvez, gente, para gravar uma música, nossa, tinha que esperar o momento certo na rádio, você precisava apertar o play e o rec junto, vocês não imaginam o esforço que era. Para você escutar de novo essa fita, você tinha que rebobinar ela, olha que coisa bizarra, né? E existiu, e não é tanto tempo assim, estou falando de 20, 30 anos atrás, é pouco, né? A gente viveu uma grande mudança, a Netflix a mesma coisa, Facebook, né, os álbuns aí de fotos, viagens, LinkedIn como classificado de empregos e oportunidades, né? Como eu falei, muitos de vocês aqui não passaram. Então, como é que vocês vão falar que vocês sabiam como era? Você não sabia como era, você não viveu essa época. E que ótimo, melhorou, mas tem experiências que somam, né, nesse processo. Olha o disquete, ó. Nossa, meu Deus. Isso porque eu não fui tão longe, mas hoje nem tem mais disquete, não tem quase nem pendrive, é tudo na nuvem, né? Os livros, as enciclopédias, está aí no Google, está na Wikipedia, máquina de escrever, né? Então, aqui são alguns exemplos de, nossa, a transformação digital impactou nossas vidas, né? Mas olha que interessante o que a Laura fala. O adulto ouvindo podcast, enquanto faz 1000 coisas na casa, é tipo a versão millennium da minha avó ouvindo a rádio AM enquanto ela fazia almoço. Não sei se vocês tiveram parentes assim, né? Que aí a avó ficava escutando, na rádio mandava recado, você podia ligar lá e mandar recado para uma outra pessoa. O que eu quero trazer com a reflexão aqui, gente? Olha que interessante, ó. A inovação está muito mais no meio do que no objetivo fim. Porque o objetivo fim, independente se é podcast ou é ouvindo a rádio AM, é o quê? É se distrair, certo? É fazer uma coisa teoricamente chata, mas, pô, escutando uma música, escutando alguma notícia. Então, olha que importante esse ponto, gente. Vou repetir. A inovação está, em grande parte, no meio e não no objetivo fim. A gente quer se locomover do ponto A ao ponto B. Antes a gente fazia a pé, depois inventou bicicleta, moto, carro, avião, disco voador, teletransporte. A gente quer se comunicar. Antes era por telefone, depois foi por rádio, depois por internet, por webcam. Entendem o que eu estou falando? A inovação está muito ligada ao meio e não necessariamente ao objetivo fim. Tá? E aí entra, então, essa questão da inovação. Aqui, né, o que Schumpeter, né, um grande economista que criou esse conceito de ondas da inovação, eu não vou entrar no detalhe, aqui a minha ideia é o seguinte, olha como cada vez mais essa onda está curta. Menor tempo, ó. A primeira onda 60 anos, 55, 40, 30, 25. E talvez a gente já está falando da 7ª onda em menos de 20 anos. Então, o grande desafio hoje, como profissional, como empresa, como estudante, como pessoa, é conseguir se adaptar a essa mudança, a essas mudanças cada vez mais rápido. Né? Aqui, mais uma vez, né, com certeza já estudaram isso, revoluções industriais, olha só, eram 100 anos de uma para outra. Inclusive a terceira para a quarta, né, foi aí menos já de 100 anos, e a gente já está falando de indústria 5.0. Tá? O Pripas tem uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte, ó, o que está acontecendo agora é que os clientes estão exigindo mais velocidade. E as empresas tradicionais, ela tem muita escala, ela dá escala nas coisas e consegue ter muita execução, mas ela não tem velocidade que o mundo está exigindo. Aí talvez aí surgem as oportunidades das startups digitais,
onde ela consegue no mundo digital ter uma velocidade maior. Por quê? Porque o cliente está cada vez mais exigente, a gente tem que, né, dar voz ao cliente, fazer o que ele quer e etc. Ou seja, a palavra-chave aqui é velocidade. Esse é o grande desafio. E, de novo, não é só como empresa, também como profissional, como estudante e etc. Tá? Vocês têm dúvida? Olha aí, gente, quando a internet era discada, para baixar um arquivo de 180 MB, demoraria 39 anos. Internet discada. Então, você vai dizer que as coisas não estão muito mais rápidas? Não é só o download que está muito mais rápido, é tudo. A comunicação, as coisas ficam mais... o conhecimento fica mais obsoleto mais rápido e etc. Então, tudo está mais rápido. E aqui é uma reflexão, né? O que vocês imaginam? A Honda e o iFood são parceiros ou concorrentes? Acredito que talvez a maioria possa ter respondido parceiros. Por quê? Porque os entregadores do iFood usam o quê, gente? Moto. Moto do quê? Da Honda. Então, tende a essa resposta. Hashtag só que não. Por quê? Porque o iFood entendeu que ele tem um público que são os entregadores e ele está construindo essa solução, que é uma moto elétrica de R$10.000 para os entregadores. Mas ele não entrega só a moto, ele entende que aquele cliente não vai conseguir pagar normalmente aquela moto à vista. Então, ela fez uma parceria com a BV, que é uma financeira, e o posto Ipiranga para trocar as baterias. Não é carregar, tá? Ele vai deixar uma bateria, pegar a carregada e ir embora. Por quê? Porque o iFood está pensando no todo e não só mais ficar... Não, eu só faço a questão de conectar o restaurante com o cliente. Não, ele pensa e, mais uma vez, ele pensa de uma forma geral. Ele quer entregar uma solução completa e não pedacinhos. O cliente está cada vez mais exigindo uma solução completa. Você não quer ficar montando, né, quebra-cabeças. Primeiro, então, dica é cliente no centro, mas não é um processo fácil colocar o cliente no centro, né? Porque a primeira coisa que você tem que responder é isso, né? O seu produto ou o seu serviço realmente resolve uma dor? Mas muito realmente, né? Seja muito sincero quando você pensa num projeto, e não precisa ser só um produto ou um serviço, tá? Pode ser o seu projeto, quando você fizer seu TCC ou qualquer outro item. Olha só como essa pergunta é básica, mas muitas vezes a gente não responde ela tão fácil. Esse é um case de insucesso, é um triciclo elétrico de uma empresa chamada Sinclair, chamava C5. E o que eu quero mostrar aqui? Que a vida é muito curta para você construir algo que ninguém quer. Então, você ouvir o cliente, estar próximo dele, mergulhar no problema que você está querendo resolver. Porque, de novo, às vezes está querendo resolver um problema que você nem tem. Então, como é que você vai saber o que é bom, o que é ruim para aquele problema, né? E aí eu tenho, como vocês viram, né, a minha jornada em TI, então eu tendo as piadinhas para esse lado. Olha só, né? O programador fala, fiz algo super simples e intuitivo. Tenho 3 gatinhos e eu preciso alimentar eles. Então, o que eu fiz? 3 potinhos. Beleza, não é isso, gente? Pô, olha, ficou com design e tudo mais. Só que vem um negócio chamado usuário e faz isso aqui, ó. Então, mais uma vez, se você não sair da cadeira, se você não sair do prédio para ir lá entender seu cliente, entender o problema, o projeto, tá? Não é só cliente, às vezes o projeto que você está querendo, você não sabe como é. Então, muitas vezes, quando você fala, mas as empresas não se aproximam da universidade, tá bom, mas você já foi lá ver como é o dia a dia da empresa? Outra, a empresa já foi ver como é o dia a dia da universidade? Então, vocês estão entendendo a importância dessa diversidade e você conhecer outras coisas, né? Antes de principalmente julgar. Porque o design, ele vai fazer isso, se você pedir para ele, ele vai te dar a super explicação por que essa passarela aqui faz uma curva para a esquerda, tem postinhos de 5 em 5 metros, tá bom. Mas aí vem de novo o cliente e faz isso. O que adianta você ter todo o design, ficar lá, se na hora que você coloca para rodar, o cliente vem, ou o usuário vem e faz isso, e não usa nada do que você imaginou, né? Então, esses são os conceitos, né, de gestão ágil, design thinking, né, que todo mundo acha que é post-it, mas não tem nada, não necessariamente é isso. Design thinking é você pensar com a cabeça do cliente, colocar-se no lugar do cliente, testar, validar, que são os MVPs, protótipos e todas essas siglas novas aí, né, vamos dizer,
nesse mundo, principalmente de TI, né? Eu gosto muito dessa pedaço dessa frase de Steve Jobs, que ele fala, olha, a nossa indústria ela não tem muita diversidade de expertises. Então, o que acontece? Eles não têm a habilidade de ligar os pontos. Lembra que eu falei lá do primeiro slide que eu falei dos pontinhos? Eles sempre ligam aqueles pontos de uma forma muito linear, porque todo mundo tem mais ou menos a mesma expertise e a mesma visão. E aí fica difícil você criar um design completo, um design assertivo, quando você tem no seu time pessoas muito parecidas. Você precisa ter diversidade, você precisa trocar experiências, trocar conhecimento, ter outras visões, não é questão de certo ou errado, ou de melhor ou pior, mas sim ouvir, entender outras visões, né? Porque no fim, gente, os consumidores, nós consumidores, não estamos nem aí para a sua solução. Ó, se esse óculos aqui é de polipropileno, cara, eu quero resolver meu problema, que é o quê? Enxergar lá no fundo, lá longe. E normalmente do jeito mais barato. Então, às vezes, pessoas técnicas têm uma tendência muito forte de ficar ali apaixonado pela solução, pelo meio, pelo produto. Gente, no fim das contas, alguém aqui compra algo que não resolve seu problema? Pode ser até emocional, como uma compra lá, desesperada de um item eletrônico, ou de uma roupa, ou de uma calça, ou de uma bolsa. Mas está resolvendo um problema. Então, esse é o grande desafio quando a gente fala da voz do cliente. E é isso aqui, ó. O seu Zé é empreendedor, né, cara? Você acha que o cliente quer saber se ele usou cola quente, se ele usou grampo, se ele usou super bonder? Eu quero usar meu celular enquanto eu corto o cabelo. Essa era a dor. Tá? Ou seja, parece simples, mas não é tão simples, porque normalmente as empresas estão distantes dos clientes, né? Não têm os canais corretos para ouvi-los, né? E a segunda dica nessa questão de inovar é você se conectar com ecossistemas de inovação. Por quê? Porque a gente está num mundo cada vez mais complexo. Você não vai saber tudo nessa vida. Você não tem como saber tudo. Então, você estar num ambiente como a universidade, como o parque tecnológico, como outros ambientes, te ajudam nessa jornada. Porque olha só, vou dar aqui, não vou entrar no detalhe, mas olha só quando a gente fala de empreendedorismo, olha só quantos elementos tem. Ó. Tem comunidades, startups, instituições de ensino, parques, aceleradoras, mentores, fomento, governo, instituições de pesquisa, investidor anjo. Olha só, tá só no que eu estou falando de inovação. Olha só quanto ator tem. Então, dificilmente você vai conseguir conhecer a fundo todos esses pontos, tá? Olha só a captação de recursos, olha quantos mecanismos tem. Tem a Embrapi, que a Unifesp trabalha, lei de incentivo, FAPESP, FINEP, CNPq, Inova Talentos, ou seja, gente, é uma gama só em uma daquelas bolinhas que eu mostrei. Então, olha só como tudo está cada vez mais complexo, né? E como as grandes empresas devem responder a isso? Eu digo que são esses 5 pilares. Ela precisa ter ambiente correto, ela precisa ter as pessoas corretas e diversas, cultura também para criar esse ambiente, métodos, logicamente, e também as conexões, né? Porque o ambiente pode parecer muito parecido, certo? Um campo de futebol e uma quadra de tênis, mas não é. O esporte é completamente diferente, não dá para jogar, talvez, sei lá, jogar tênis ali no campo, mas jogar futebol na quadra de tênis não vai conseguir. As pessoas no entorno ali normalmente gostam desse esporte que está rolando. Vai adiantar sair nessa quadra de tênis para aprender futebol? As pessoas ali às vezes nem gostam de futebol. Então, estar no ambiente correto, ter um ambiente correto para desenvolvimento, mas também fabricar, faz toda a diferença, né? Então, isso é o que eu dou de exemplo do ambiente fabril. O que é o ambiente fabril, gente? É uma estrada de alta velocidade. Ó. Você quer produzir mais por menos. É aqui, ó, uma Ferrari. Uma Ferrari aqui funciona bem, certo? Um carro esportivo, que seja, um carro esportivo de alto desempenho, tá? Quer previsibilidade, não quer ter... Se tiver um cruzamento que tem uma placa me avisando que tem um cruzamento. Então, isso é uma linha de produção. Isso é uma fábrica. Ela quer ter 100% de certeza e andar cada vez mais rápido. Já quando você fala de inovação, olha, essa duna de areia. Sei lá, estou subindo essa duna, não sei o que tem do outro lado.
Olha o carro, olha como o carro é diferente. Então, não adianta você colocar... O carro esportivo é um carro de excelência, não é? Mas para aquele ambiente, vai adiantar colocar uma Ferrari aqui? Ou se você colocar um Jeepzinho desse lá na estrada de alta velocidade, ele vai andar? Vai, mas não em alto desempenho. Então, por isso que precisa existir o ambiente correto e, consequentemente, as coisas que estão dentro desse ambiente, tá? E aí algumas empresas, por exemplo, como o Bradesco, ó, ele entende que, não, cara, eu sou o Bradesco, eu sou bem tradicional, essas são as minhas raízes e esse é meu perfil de cliente. Eu não vou conseguir atender o perfil de cliente digital com o Bradesco. Então, ele criou o Next. O Next é o banco digital do Bradesco. Então, tem um novo tipo de profissional, funcionários desse banco, os produtos, os serviços são diferentes do Bradesco clássico que eu havia comentado. E o Ágora é a agência de investimento digital do Bradesco. Aí um pouco em resposta à XP, né, que foi uma das principais e primeiras corretoras digitais. Então, olha só, a mesma empresa às vezes tem companhias diferentes para atender clientes diferentes, com culturas e etc. Pessoas, né, gente? Pessoas é isso aí, ó. Conhecimento, mas inteligência é você conectar todo esse conhecimento e com isso tirar vantagens, né? Para isso, minha dica, né? Construam times complementares, mesmo que seja para o seu TG ou para o seu TCC. Adianta você montar um grupo que só tem gente que consegue escrever muito bem, alguém vai ter que apresentar. Ou adianta você fazer um grupo que só tem quem apresente e não tem lá quem tem a parte um pouco mais profunda técnica. Então, não é questão de um melhor que o outro, e sim a questão de complementariedade, né? Isso é muito legal, se vocês não acreditam nessas coisas de comportamento, façam esse teste, chama DISC. Essa metodologia é muito legal e ela diz que existem 4 tipos de personalidades nos seres humanos. É muito legal e funciona muito bem. E tem testes gratuitos na internet, é uma metodologia já bem conceituada, tá? A questão às vezes fica isso, né? Comportamento, parece coisa meio esotérica, né? Fica parecendo que... Não. Tem estudo e tem técnica para mostrar que sim, existem perfis diferentes. Ainda bem, né? E, gente, ninguém é insubstituível, mas a pessoa certa no lugar certo, cara, é o que faz toda a diferença. Se o cara é o melhor atacante do mundo, se você colocar ele no gol, ele vai pegar uma bola ou outra, mas não em excelência, como se ele estivesse lá no ataque. Então, mais uma vez, um líder, um gestor, o grande papel dele é orquestrar isso, entender, ter essa capacidade de colocar o quê? As pessoas certas nos lugares certos. Cultura é muito importante, né? O Peter Drucker com essa frase clássica, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã, ou seja, pode ter planos lindos e maravilhosos, mas chega no dia a dia, ó, até chega alguém para ajudar, mas não, aqui, ó, não, obrigado, cara, estamos ocupados, precisamos carregar aqui o carrinho. Por quê? Porque inovar é arriscar, é testar, às vezes uma loucura, testar uma loucura, mas às vezes essa loucura é uma grande solução diferenciada. Então, de novo, tem gente que gosta de correr risco, tem gente que não. Então, esse é o grande desafio atualmente. E para fechar, qual que é a importância de você se conectar? Eu falo que as grandes empresas são igual esse transatlântico, cara. Ela é uma coisa gigante, só que ela não é ágil, né? Lembra lá a velocidade, era um item que era relevante? Cara, ele demora para virar para um lado, para o outro. Já as startups, essas coisas do mundo do empreendedorismo, são esses veleirinhos, esses botes infláveis aqui. Cara, diz para onde você quer que eu vá, que eu vou, e eu testo, e não, vamos para cá, não deu certo, volta, né? Então, ou seja, você precisa ter um método, um jeito correto, porque às vezes esse transatlântico passa em cima de um veleirinho desse e nem balança, é blue. Então, não é tratar essa startup ou esse ente ou essa universidade como um fornecedor. A universidade tem um jeito dela, startup tem um jeito dela, grande empresa tem um jeito dela, fornecedor tem um jeito dela. Então, lembra que eu falei lá, ambiente, cultura, métodos e etc. Né? E aqui, por que faz muito sentido se conectar com startups? Então, do lado esquerdo são características de startups. Olha, trabalham em algo muito incerto, mas ela tem foco na validação da dor, ela tem agilidade, ela fica experimentando o tempo todo, a equipe é enxuta e tem pouco recurso. Olha só do outro lado o que as grandes empresas têm. Previsibilidade, foco na escala, processo,
não gosta de risco de jeito nenhum, mas tem uma equipe robusta e tem recurso para pesquisa e desenvolvimento. Então, por que não somar? Mas, de novo, parece muito simples, mas na hora que você vai operacionalizar isso, é um grande desafio. Por quê, gente? Porque são culturas, ambientes, conhecimento, pessoas diferentes. Então, esse é o grande desafio e esse é a grande missão que eu tenho dentro da VEG, de criar programas e processos e conexões relevantes, porque no fim do dia a gente quer fazer isso. A gente não quer ser um transatlântico nem um veleiro, a gente quer ser aí uma lancha de alto desempenho atingindo resultados relevantes, porque no fim o que as empresas têm de objetivo é esse, é resultado financeiro, por isso são empresas com fins lucrativos, tá? Bom, gente, o recado final é esse, ó. Não vamos conseguir saber tudo na vida. O importante mesmo é você ter amigos e amigas que saibam. Esse é meu grande recado. Então, como eu falei, se juntem a pessoas, tenha diversidade, não é questão de melhor ou pior, e sim de somar. E aceitar que tem coisas que você não gosta, ou que você gosta, ou que você conhece, ou que você desconhece. E nessas que você desconhece, busque dar atenção e conexão e, principalmente, valor a quem conhece. Não crie o julgamento de algo que você não conhece. Então, gente, esse foi um pouquinho aqui o que eu queria passar para vocês. E fico aí à disposição. Não sei se a gente vai ter um momentinho de perguntas, mas fico à disposição. Mais uma vez, a minha ideia não era passar nada institucional, era bem mais refletirmos sobre o que estamos vivendo. Alexandre, a gente agradece muitíssimo sua participação. Eu tenho certeza que a cabeça das pessoas está a mil agora, que você trouxe muitas reflexões muito importantes para a gente, né? E a gente tem uma pergunta, assim, aqui para você. Já que a gente falou um pouquinho também, né, que tem que ter esse foco na dor do mercado, do cliente, então, querem saber como a VEG identifica a dor do cliente, né? Qual é o caminho que vocês fazem aí para resolver? Boa, legal. Primeiro olá aí para Iraci. Como eu falei, tá? É um grande desafio e a VEG tem um desafio maior porque as nossas vendas são feitas por representantes, né? A VEG tem um corpo técnico de venda, mas a maioria acontece por representantes. Então, o que a gente faz? A gente tem eventos anuais, esse é um spot, né? A gente faz evento anual onde a gente tenta escutar esses nossos representantes para nos basear nos novos desenvolvimentos. Porque se você deixar o nosso técnico... É que assim, esse é meu papel aqui, é que eu estou há pouco tempo, mas esse ano a gente não conseguiu fazer tanto, mas para ano que vem, 2023, a gente tem no mínimo 4 ações, porque se você deixar a pessoa técnica fazendo muito bem o que ela faz, ela vai pela cabeça dela ou por tendências de mercado e acaba não escutando as dores do cliente, né? Então, a gente teve uma experiência muito legal essa semana. Acabei de voltar da visita de uma planta de mineração. E comigo trabalha uma pessoa que é extremamente técnica e acadêmica. Ele tem pós-doutorado, já fez, né, doutorado fora do Brasil, ou seja, tecnicamente é uma pessoa que domina completamente o assunto. E nós fomos lá visitar. E a frase final da visita dele foi assim: meu Deus, nunca imaginei que era assim. É uma fábrica de mineração e corrosão é um negócio assim assustador. Até eu fiquei assustado com o nível de corrosão que acontece nos equipamentos. Então, olha que interessante. Lembra que eu falei? Vai lá sentir o cheiro. Vai lá ver como não é igual ao laboratório, né? Então, mais uma vez, acho que escutar o cliente é entender e não necessariamente o cliente sabe o que ele quer, viu? Então, por isso que você precisa balancear, né? Eu dou um exemplo super rapidinho da minha época de informática, tá? O que é um bom vendedor? É quem responde uma pergunta com uma pergunta. Esse é um bom vendedor, tá? Exemplo, entra um cliente na loja e fala, quero um mouse sem fio. O que um mau vendedor faz? Tá aqui, mouse sem fio. R$99. E o cliente vai para casa e vai ficar bravo. Por quê? Porque um vendedor bom perguntaria assim, você quer um mouse sem fio? Legal, mas para quê? É que eu faço palestra e preciso passar os slides. Então você não precisa de um mouse sem fio, você precisa de um apresentador sem fio. Então, olha como um sutil detalhe pode mudar.
Então, mais uma vez, não é que o cliente também sabe tudo, você vai ter que fazer a diversidade, você vai ter que escutar o cliente, o seu técnico, tendência de mercado. Mas não é uma missão fácil, tá? Principalmente em empresas que não têm um contato final com o cliente, tá? É um grande desafio. Falando de missão que não é muito fácil, a gente tem uma última pergunta para a gente não avançar muito no tempo. Como que você sugere disciplinar o pensamento sistêmico necessário para desenvolvimento complexos e a velocidade para as empresas requerem ou sonham? É possível disciplinar esse pensamento sistêmico? Então, isso é um grande desafio, sabe? Porque atualmente eu vejo um monte de framework, de inovação aberta e etc. Então, assim, sim e não. Por quê? Porque não tem uma fórmula mágica. Não é assim, ó, põe esse framework, essa metodologia que tudo vai acontecer, mas também não fica achando que é tudo nas coxas, entendeu? Então, assim, é que o brasileiro tem uma coisa que me irrita muito, porque ele é muito extremista. Ele ou vai para cá ou vai para cá. Ele não consegue achar um meio termo. Então, é assim, não, tem que largar a faculdade porque Zuckerberg, tá bom, mas que faculdade que ele passou? Né? Assim, primeiro você, como diz lá, primeiro você passa lá dessa faculdade, depois você pensa em largar, mas primeiro você passa. Então, assim, não fica pegando esses exemplos, né, fora da curva, né? É a mesma coisa que a gente falar, cara, toda a trajetória de jogador de futebol é igual a do Neymar. Não, ele é um ponto fora da curva, né? Normalmente, 90% não é aquela trajetória. E ele trabalhou muito. Então, como eu falei, sim, tem que ter um método, mas não adianta se engessar 100%. Por quê? Porque a inovação acontece muito fora desse experimentar, a cultura de erro. É bem difícil implantar isso dentro das empresas, né? Você pode errar. Caramba, pode mesmo? Será que é pegadinha? Não, isso vai ser usado contra... Até que ponto, né? Fica muito bonito isso. Aprende com erro. Sim, mas mais uma vez, por isso que tem análise SWOT, a velha boa, né? Porque eu falo que americano ele é danado, né? Ele vai inventando a mesma coisa com nome diferente, né? Então, assim, ele vai dando nome bonito para as mesmas coisas, né? Adiciona ali uma coisa ou outra. Gente, Scrum, sabe? Scrum é PDCA, só que para software. Entendeu? Então, calma aí, né? Tipo, não é revolução. Então, como eu falei, sim, tem que ter um ambiente, uma cultura, um método para você instigar, mas ele tem que ser um pouco mais aberto, porque a inovação Eu falo que a única certeza de um planejamento é uma coisa só, que ele está errado. E aí você mensura o delta. Né? Então, assim... Agora, é por isso que você não vai planejar? Alexandre, já que está errado mesmo... Não, gente, como é que eu vou saber se eu estou... Você dirige um carro sem velocímetro? Você dirige um carro sem marcador de combustível? Né? Então, assim, calma. Né? Então, de novo, sim, ter um método, ter as pessoas saberem, mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma flexibilidade, sim, não tem como. É por isso que não adianta colocar isso no ambiente da fábrica. A fábrica é outro negócio, entra A, sai B, entra A, sai B, entra A. Aí, na hora que você vai na inovação, não é entrar A, sai B. Pode sair A, pode sair nada, pode sair C, né? Mas não é por isso que não precisa ter aí um mínimo de uma linha, de um método, tá? Espero ter respondido essa difícil pergunta, mas muito boa. Maravilha, Alexandre. Então, a gente precisa encerrar. O papo está muito bom, mas quem tiver demais perguntas podem, né, entrar em contato com o Alexandre pelas redes sociais, via e-mail, tá? A gente disponibilizou alguns endereços na nossa página do Instagram. Então, muito obrigada, Alexandre. Valeu. Obrigado, gente. Bom evento.